quando Ele escolhe alguém e fala: você tem uma missão que eu escolhi para você. Eu quero agradecer pela vida da Denise. Vem aqui, Denise, por favor. Denise é missionária da nossa igreja, uma mulher que aceitou o chamado do Senhor para fazer esse trabalho tão especial, que ela vai testemunhar nesse momento o que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus, irmãos. É alegria, é satisfação, é um prazer estar aqui na nossa querida IBBC. E eu faço um convite aos irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, de 4 a 9. A linguagem de hoje diz assim: estejam sempre alegres nas suas vidas, unidos com o Senhor, repito, alegrem-se. Sejam bondosos com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, encham as suas mentes com tudo o que é bom e merece elogios, o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e honesto. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Neste momento nós vamos fazer uma viagem. Os irmãos vão viver uma experiência de como chegar aonde eu estou, a ilha chamada Afuá, norte do nosso Brasil, ilha de Marajó, no nosso Pará. Os irmãos estão avistando um rio, e esse rio é o nosso rio que liga Amapá com a ilha Amapá com a ilha de Afuá. Essa é uma embarcação que nós chamamos de balsa, aonde coloca-se mercadorias, além dos passageiros, e se direciona então ali até a ilha de Afuá. Esse é um dos rios, é o nosso caminho, esta vegetação que os irmãos estão vendo. Assim é o jeito que nós viajamos ali, os irmãos viram umas redes atadas, e a paisagem é essa. Em meio a esse rio de 4 horas de trajeto, nós temos muitos morando na beira desse rio. E quando você passa por esse estreito e avista então ali à frente a cidade chamada Afuá. Afuá é uma localização na ilha de Marajó, mais próxima do estado do Amapá, porém ali nós temos uma quantidade de 1.701 surdos nesta ilha. Esses 1.701 surdos estão clamando a Deus que os criou, para que assim alguém possa os encontrar e falar do amor desse Deus para com ele. Enquanto você está chegando a esta ilha, você tem essa cena.
Uns estão naquela embarcação maior e outros estão de alguma forma saindo de alguma localização mais distante, mas porém com uma embarcaçãozinha menor, que nós chamamos de rabeta, com motor 6,5, e ele pode ali umas 5, 6 pessoas, às vezes até mais, né? E eles então se direcionam ali até a cidade, onde eles podem comprar seus alimentos e levar então para esses interiores ali. E quando nós tivemos a oportunidade de conhecer esse lugar, um dos avanços da igreja em Libras em Macapá, um surdo chegou para nós e disse: essa embarcação chamada rabeta, onde você coloca umas 6 pessoas ali, ou 9 no máximo, e com 6 metros de comprimento, e você então faz esse deslocamento. O surdo chega para nós em Macapá e ele diz assim: vocês precisam ir até lá e falar isso, a língua, a nossa comunicação, para esses surdos que lá estão. E então, nós temos desde 2012 ido até este local. E em 2017 para 2018 surge então o projeto Radical Surdos, para que voluntários do nosso Brasil, tendo acima de 18 anos até os seus 35 anos, pudesse então servir ao Senhor, dedicando um ano da sua vida neste local, para que assim essa quantidade de 1.701 surdos pudesse então conhecer Jesus Cristo. E agradeço a Deus porque a Igreja Batista de Bras Cubas tem participado desse avanço, e nós conseguimos ali, neste ano, alcançar 19 surdos ali nessa ilha, que ficasse firme ali e participante daquele local onde nós chamamos de Casa Radical, onde nós estamos ali trazendo esses surdos, ensinando a sua língua, ensinando o português para eles, que é a segunda língua para eles, e eles ali aprendendo de quem é Jesus. 19 surdos que foram libertos de todas aquelas situações naturais, a qual eles vivem há muitos anos, das suas práticas ali religiosas naquele local, conheceram Jesus Cristo, o Salvador. 7 surdos em meios ribeirinhos, com 2 horas de trajeto nessa rabeta, com passagens assim, momentos que na ilha acontece um momento do ano que chamamos de maré alta. E quando essa maré está alta, a cidade está toda coberta, digo assim, as casas, por 1 palmo ou às vezes 2 palmos, só falta para chegar as águas dentro da casa. E esse é o movimento da maré alta. E nós tivemos a alegria de ir aos ribeirinhos e alcançar 7 surdos espalhados em 5 ribeirinhos ali, onde nós visitamos, ensinamos a palavra de Deus, mas também ensinamos a Libras para eles e também a sua família. E Deus tem feito essa convocação a nós. Primeira turma concluiu agora, em agosto de 2019, e estamos indo para a segunda turma, para estar conosco ali. Os irmãos continuem orando para que, através de segunda turma, desafiados por este ide do Senhor, assim como eu fui em 2000, desafiado a alcançar surdos aqui nessa cidade, e Deus me leva então a esse contexto, essa realidade, de alcançar esses surdos ali, norte do Brasil, que vidas voluntárias possam colocar à disposição para que essa obra não pare, e que esses surdos também vivam essa alegria, que é a alegria que nós temos em Jesus Cristo. E com isso, com essas vidas alcançadas, com essas pessoas ali, os surdos e as suas famílias, hoje nós temos 7 famílias sendo visitadas com irmãos voluntários ali na capital de Macapá, e podendo discipular essas famílias. E quando nós entendemos assim, Deus nos chamando, nós só temos uma reação, é dizer: Deus, eis-me aqui. E o que Ele vai fazer é algo do tamanho dEle, da grandeza dEle, e poder ver o que Ele está fazendo com vidas como nós, que dizemos: Senhor, eu quero interceder, eu quero sustentar, eu quero estar abençoando e participando de alguma forma. E Deus faz coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Que nós possamos continuar a viver esse amor de Jesus em nós e o desejo de alcançar mais pessoas, para que quando Jesus voltar, nós possamos então em glória glorificar
com surdos, com ouvintes e com todos aqueles que Deus criou, dessas maravilhas que Ele tem feito. Que Deus continue assim sustentando esta igreja e não vamos parar, vamos continuar avançando e realizando aquilo que Deus quer fazer. Trago a vocês também um abraço de todos os surdos ali da ilha, de todos os de Macapá e Fuá. Eles dizem sempre assim: Denise, não conheço ainda a sua igreja, mas mando um abraço a todos. E um dia eu poderei estar lá. Então esteja orando. É desejo de muitos poderem estar multiplicando aquilo que eles estão aprendendo também ali em meio à sua etnia, ao seu povo. Que Deus assim nos continue nos concedendo esta vitória e as bênçãos do Senhor. Quero convidar o pastor Daniel Sócrates para estar orando pela irmã Denise. E enquanto o pastor vem, eu só quero passar para os irmãos, né? Tem um projeto, Multiplique Compaixão e Graça na Comunidade de Surdos. Viagem missionária para a ilha de Afuá. Vai ser do dia 16 a 23 de dezembro. Então, se você quiser conhecer a ilha, quiser fazer um trabalho missionário, se colocar à disposição para ser usado, quem sabe Deus desperte hoje alguns, né, para ir nesta viagem, fazer esse trabalho. Nós recebendo na sexta-feira que passou, o pastor Enoque. O pastor Enoque está promovendo essa viagem, junto com a sua esposa Edna, e eles estarão indo para lá, fazer esse trabalho. Eles estão arrecadando roupas, chinelos, porque as pessoas andam lá de chinelo, ou sem chinelo. A maioria não tem chinelo. Então eles querem fazer um trabalho para as crianças de lá. As crianças são muito carentes, então eles precisam de chinelo. Chinelo novo, não pode ser chinelo velho, né? Então se de repente você é tocado por Deus, eu quero adotar uma criança dessa região ribeirinha, que tem muitas necessidades. Então eles estão precisando de chinelo, roupa para crianças, e eles querem fazer um agradozinho, né? Um chocolate. Eles estão pedindo chocolate. Manda chocolate para nós, né? Então, se você pode se colocar à disposição de Deus para ser bênção nesse projeto. Então vai ser de 16 a 23 de dezembro, é um trabalho missionário e é uma oportunidade. Talvez Deus desperte você. Você pode dizer: Denise, eu também quero ir para essa viagem. Vamos orar com o pastor Daniel Sócrates, por favor. Prazer orar pela Denise. A Denise já nos conhecemos desde criancinha, desde pequenos, né? Crescemos aqui na Igreja Batista em Bras Cubas e é uma alegria muito grande no nosso coração ver ela sendo instrumento do Senhor, levando a palavra de Deus aos surdos. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado, Deus. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos o Teu santo nome, de ver, ó Pai, o quanto o Senhor ama as pessoas, ó Deus, e o Senhor não quer que ninguém se perca, ó Pai. Aos surdos ali em Ribeirinhas, Afuá, Macapá, ó Deus, nós vemos o Teu Evangelho sendo propagado, ó Deus, e o Senhor usa instrumentos que são preciosos, vasos valiosos nas Suas mãos, como a vida da Denise, ó Deus. Eu sei que ela é uma serva que ama muito ao Senhor, ama levar a Tua palavra, ajudar as pessoas, e eu peço ao Senhor que o Senhor continue suprindo todas as Suas necessidades em Cristo Jesus, usando a sua vida para a honra e glória do Teu santo nome, e que esse trabalho, ó Pai, em Afuá possa crescer, ó Pai, multiplicar, ó Deus, onde esses surdos possam levar a palavra a outros surdos, ó Deus, que ainda não conhecem o amor de Cristo, e não somente os surdos, mas todo aquele povo, ó Pai, ali de Afuá, de Macapá, de Ribeirinhas, ó Deus, eles possam se render e glorificar o Teu nome, reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor também, use as nossas vidas como instrumentos do Senhor, quando nós contribuímos com os nossos dízimos e ofertas, quando ajudamos no sustento da Tua obra, como também, ó Pai, nessa contribuição, nessa ajuda ali, ó Pai, para aquelas crianças, ó Deus, que estão carentes, ó Deus, do Teu Evangelho, da Tua palavra, e também, ó Pai, com chinelo, com chocolate, ó Deus, que nós possamos
levar a elas, ó Pai, também através das nossas orações, das nossas contribuições, ó Deus, o amor do Senhor, ó Deus, através da Tua palavra. Obrigado por tudo. Esse é o pedido que nós fazemos a Ti. Queremos Te agradecer por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O pastor Enoque falou assim: pastor Jean, a irmã Denise é uma bênção, né? E ela tem coordenado esse trabalho com os SUS. E ela tem dado treinamento. Os radicais que estão indo, é ela que está treinando para ir em outras regiões. Saiu daqui, ela senhor volta. Você vê como vale a pena servirmos ao Senhor e investir na obra? Talvez você não possa ir, mas através da irmã Denise, você está indo junto com ela. Mas se passa mais doce, me deves gozar. Se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com mis tentações, ó certo eu estou, apesar
irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 16. Eu quero que os irmãos, por favor, abram, deixem aberto nesse texto. Já já nós vamos ler o texto, no momento oportuno nós vamos ler. Nosso país, numa história não muito longe, a gente ainda viveu sob tortura. Nós tínhamos escravos. Por vezes ainda a gente vê alguns escravos, gente trabalhando em fazenda, em situação de escravo. A gente vê muito em São Paulo alguns bolivianos, colombianos que vêm para trabalhar em oficina de costura e trabalham como escravos. Apesar de ser algo próximo da gente, é algo que não está muito na nossa imaginação, porque nós aqui vivemos num contexto que parece que essas coisas não nos atingem. Então eu queria mostrar para os irmãos pelo menos duas imagens de um instrumento de tortura. Esse é um instrumento de tortura que foi usado durante muitos anos no Brasil. Esse instrumento, por incrível que se pareça, chamava anjinho, porque ele tem duas abas ali, duas asas, duas abinhas para se apertar, que remete ou lembra a uma asa de anjo. Existiam alguns desses instrumentos que realmente tinham um desenho de uma asa de anjo. E esse instrumento era um instrumento de tortura portátil, que o dono do escravo andava com esse instrumento no bolso ou numa sacola e aplicava a tortura no momento que ele quisesse. Pode ser que o escravo tenha feito algo que o dono não gostasse, ou simplesmente porque o dono tinha acordado de mau humor, ou tinha acontecido alguma coisa no dia dele que ele não gostasse, e ele botava os dois dedos, normalmente o indicador e o dedo médio, dentro desse aparelho e ia apertando, e apertando, até que esmagava o dedo. Muitas vezes os escravos perdiam as pontas dos dedos, de tanto sofrerem por isso. Um outro instrumento de tortura que era bastante usado no nosso país é esse, chama máscara. É um instrumento que o senhor do escravo colocava no escravo e ele ficava por dias com essa máscara. Não conseguia comer, não conseguia se alimentar, tinha dificuldade para respirar e usava, enquanto o senhor, o dono do escravo, achasse que ele era, enquanto o dono do escravo sentia prazer em ver o escravo nessa situação, ele usava a máscara. Esse é o segundo. O terceiro, havia uma forma no Brasil, esses são os instrumentos mais usados no Brasil. O terceiro era um que chamava giramundo. Eu vou tentar mostrar aqui, espero que eu não caia e que minhas costas depois não doam. Mas era mais ou menos assim, pastor Jean, segura o microfone aqui. A terceira forma de tortura no Brasil era o seguinte: o senhor do engenho pegava o escravo e colocava a mão direita dele no pé esquerdo e a mão esquerda no pé direito. Ele ficava assim, atravessava uma vara no meio do corpo dele e pendurava o escravo. E ele ficava assim dias pendurado, como se fosse um pedaço de carne ou um frango que estivesse lá para ser assado, ou um animal que estivesse lá para ser... Sabe quando você deixa a carne pendurada lá? Eu esqueci como é que fala, para deixar a carne seca. Então esse era... para defumar, exatamente. Era assim que o escravo ficava. Tentem imaginar essas imagens. Pessoas vivendo sob essas condições. Eu me lembro que um instrumento de tortura que minha mãe usava bastante quando eu era pequeno, não chega nem aos pés desse, era um puxão na orelha. Me lembro que quando eu era criança e saía por debaixo dos bancos da igreja, bem pequenininho, 9, 10 anos, eu saía andando pelos bancos da igreja, minha mãe saía lá do fundo e ia me achar em algum banco e me pegava pela orelha. Me levava até o banheiro da igreja e ela me falava assim, vamos lá que você vai voltar uma uva. E voltava mesmo. A orelha desse tamanho, fungando,
mas quietinho, não dava mais trabalho no final do culto. Por que eu quis mostrar isso para os irmãos? Porque essa era a realidade. Conseguiu achar a figura do Giramundo aí? É essa figura, exatamente. Era assim, mais ou menos assim, está um pouco diferente. Ele ficava com a mão esquerda no tornozelo direito e a mão direita no tornozelo esquerdo, com essa vara atravessada durante dias. E algumas vezes ele era dependurado, como se fosse para defumar. A gente tem na Bíblia duas histórias bem parecidas que falam de você estar em um fugitivo desse, um escravo desse, que conseguisse fugir do seu Senhor. Ele deixava de viver as torturas, mas ele continuava sendo escravo. A gente tem a história do Brasil, dos quilombos, de muitos escravos que fugiram. Eles fugiam, mas onde eles estivessem, eles continuavam sendo escravos. Eles eram somente um escravo fugitivo. Mas havia alguma marca, havia normalmente uma marca de ferro, uma marca a ferro quente, que mostrava que onde quer que eles estivessem, mesmo que longe dos seus senhores, eles eram escravos. Nós temos na Bíblia, eu não quero falar sobre essas histórias, mas eu quero exemplificar para os irmãos, nós temos na Bíblia pelo menos duas histórias que falam de você ser escravo. A primeira história está no livro de Filemão, que é uma carta bem pequenininha, quase um bilhete. Filemão é quase um bilhete que Paulo escreve. E Paulo escreve esse bilhete por causa de Onésimo. Onésimo era um escravo que sofria essas torturas. E Onésimo rouba o seu senhor e foge. E Onésimo, naquela época, resolveu fugir para a cidade mais grande que existia, que era Roma. E quando chega em Roma, Onésimo, por uma questão orquestrada por Deus, Onésimo conhece Paulo. E Paulo está preso com algemas. Mas Paulo consegue mostrar para Onésimo, através do Evangelho, que a liberdade é interior, é dentro do coração. E Paulo mostra que mesmo com as suas algemas ali preso, e Paulo não estava preso porque tivesse feito coisa errada. Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. Muito pelo contrário. Não estava preso por ter feito algo errado, mas sim por estar fazendo o que era constantemente certo. E Paulo estava preso, e mesmo com as algemas, ele mostra para Onésimo, através do Evangelho, que a liberdade é interior. E a carta nos mostra que Onésimo volta para o seu Senhor, correndo o risco de ser morto, porque ele merecia a morte por ter roubado o seu Senhor. O seu Senhor Filemão entende a mensagem do Evangelho, liberta Onésimo e ele se torna um pregador do Evangelho. Uma outra história que nós temos na Bíblia é do endemoniado gadareno. O texto de Marcos 5 vai nos dizer, o texto conta ali, Jesus tinha ido a Decápolis e quando ele volta, ele passa por Gadara, que era um pedaço, era uma cidade ali da região de Decápolis, e Jesus encontra em Gadara um endemoniado. E o texto bíblico diz que nenhuma corrente poderia mantê-lo, que os grilhões não eram suficientes para conter. Mas mesmo com toda a força que tinha, com todo o poder que ele tinha de romper os grilhões, ele continuava escravo das legiões de demônios que havia dentro dele. O texto bíblico nos leva a entender ali que ele tinha mais ou menos uns 6.000 demônios no corpo dele. E Jesus Cristo vem e o liberta. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, Lucas é o companheiro de Paulo. Lucas anda com Paulo, Lucas é médico. A gente sabe, a história nos diz que Lucas é médico. E Paulo tinha alguns problemas de saúde. Infere-se que um dos problemas de saúde é aquele pelo qual Paulo orou 3 vezes. E Jesus Cristo disse para ele: olha, a minha graça te basta. Alguns teólogos inferem de que Lucas era o companheiro de Paulo, porque Lucas ajudava a tratar de Paulo. E Paulo estava constantemente em prisões. Paulo precisava de um médico. Porque as prisões de Roma, não é como, apesar que as prisões do Brasil são tão ruins quanto as de Roma. Então, as prisões de Roma, Paulo ficava normalmente preso nos calabouços, num lugar úmido, fétido, num lugar cheio de ratos, baratas, com todo tipo de doença. Então Lucas acaba sendo companheiro de Paulo naturalmente por uma necessidade natural que Paulo tinha. E Lucas escreve esse evangelho. Quando Lucas escreve esse evangelho, o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, na verdade, é como se fosse uma obra só de Lucas.
E Lucas transforma o evangelho dele e o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse duas peças de defesa, porque Paulo está preso. E Lucas escreve esse evangelho e esse livro dos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, como duas cartas de defesa de Paulo, para apresentar diante do Império Romano que o que levava Paulo a estar preso não era o evangelho que Paulo pregava, era sim o ciúme dos judeus, era o ciúme dos mestres das sinagogas, dos fariseus, dos sacerdotes. Então Paulo está tentando explicar, por isso que o evangelho de Lucas ele é meio antagonista aos judeus, como se pegasse no pé dos judeus, que é a nação de Jesus Cristo, e fosse meio simpático aos romanos. O que ele está explicando? Ele está mostrando, olha, Paulo está nessa condição, não é porque Paulo é mau, é ruim, porque Paulo tem praticado crime, ou Paulo tem desobedecido a lei. Paulo está nessa condição porque ele prega o evangelho de Cristo, ele prega o evangelho de um reino diferente, de um reino novo. E isso quando caiu na cabeça dos judeus, dos líderes das sinagogas, dos líderes dos movimentos religiosos judeus, caiu como uma bomba, porque ia contra o que eles pregavam. Se os irmãos verem Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte, Jesus Cristo está mostrando ali como é que é a ética do reino de Deus. E a ética do reino de Deus é diferente da nossa ética, da nossa maneira de viver. E Lucas, quando escreve, ele tem pelo menos 4 coisas em mente no livro de Atos, no livro de Lucas. Mostrar o advento de Jesus, como é que Jesus chega, qual que é o movimento que traz Jesus à terra, as ações de Jesus, o antagonismo a Jesus, ou seja, a perseguição a Jesus e aqueles que pregavam a Jesus, e a autenticidade de Jesus. Então esse é o contexto do livro de Lucas. Com esse contexto em mente, eu gostaria agora que junto, pensando nessa questão de liberdade, de escravo, de você ser livre exteriormente, mas estar ainda preso como o endemoniado de Gadara, quando o endemoniado gadareno que rompia os grilhões, mas havia algo que o prendia internamente, como o Onésimo, que fugiu do seu senhor Filemão, mas onde quer que ele fosse, ele continuaria sendo um escravo fugitivo. Com isso em mente, nós chegamos a esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus Cristo, quando chega nesse momento, está ali meio que no início do seu ministério. Ele tem por volta de 30 anos. E ele volta para a sua cidade natal. O texto bíblico está nos dizendo que não cidade natal onde ele nasceu. Jesus Cristo não nasceu em Nazaré. Ele teve que fugir, nasceu numa manjedoura, a gente sabe disso. Mas Jesus Cristo foi criado em Nazaré. Então Jesus volta para a cidade na qual ele tinha sido criado, e era um costume dos judeus irem à sinagoga. Os judeus se reuniam na sinagoga, e Jesus Cristo nesse dia recebe o livro para ler. Assim como nós, às vezes, eu me lembro que alguns anos atrás aqui na igreja, a gente tinha um calendário que a gente seguia para as pregações. Então, cada mês tinha um determinado livro, você já tinha o livro, tinha o assunto, o livro e o capítulo que você tinha que pregar. Era um calendário que a gente tinha de estudo aqui na Bíblia. E o judeu também tinha esse calendário. Pelos estudos, pelo contexto histórico, tudo indica que Jesus era no mês de setembro, quando Jesus estava na sinagoga, e quando Jesus pega o livro para ler. Ele abre o calendário daquele dia, batia no capítulo 61 de Isaías. E Jesus lê o capítulo 61 de Isaías. E é esse texto que é repetido aqui. Jesus lê o capítulo 61 de Isaías. Eu quero ler para os irmãos, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto que Cristo lê, esse contexto, o texto está nos dizendo que Jesus Cristo não era um ungido, mas o ungido. Assim como quando um escravo fugia, só alguém que tinha autoridade poderia lhe dar a liberdade. Era necessário que a liberdade para um escravo, você era necessário ser investido de autoridade. Você ter uma autoridade delegada a si para que você pudesse delegar a liberdade. Alguns dos irmãos já passaram por a situação de você ter que ligar num lugar e tentar resolver um problema e a pessoa fala, então, mas eu não posso fazer isso, eu posso fazer tal situação. Aí você fala assim, não, então deixa eu falar com quem resolve. Então, senhor, eu só posso... Não, então me bota na linha alguém que resolve, eu quero falar com alguém que resolve. E aí eles se transferem para uma outra pessoa. E isso já aconteceu comigo. Eu tenho que ligar, resolver um problema do banco, e a pessoa fala, não, mas eu só posso... Então me bota na linha alguém que resolve, eu preciso resolver esse problema. E passa para uma segunda pessoa e eu conto toda a história. Então, mas eu posso... Mas eu preciso, me bota na linha alguém, até que chega no gerente. E aí a pessoa fala, tá bom, me conta a história. Você conta a história e a pessoa fala, eu vou resolver esse problema. Porque aqueles dois atendentes pelo qual passaram a ligação até tinham boa vontade, mas não tinham autoridade. E o gerente no qual chegou a ligação tem autoridade. Esse texto bíblico está nos dizendo que toda a autoridade está sobre Jesus Cristo. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que Deus, no ato do sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus o Pai submeteu sobre os pés de Jesus Cristo todas as coisas, seja nos céus ou seja na terra, excetuando o próprio Deus, que tem poder de submeter todas as coisas. Todo o demais está sobre os pés de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo vem dizer nesse texto. Olha, a autoridade está em mim. Sou eu que liberto. A liberdade interior que você precisa está em mim. Isso é importante para as nossas vidas, porque às vezes nós fugimos do que nos torna escravo, nós fugimos de ambiente, nós fugimos de situações, mas nós continuamos arrastando, levando conosco aquilo que nos escraviza. Às vezes nós fugimos de situação, mas levamos conosco a raiva, a falta de perdão, a falta de reconhecimento do seu erro, e continua sendo escravo. E o que Jesus Cristo está dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada. Quando Jesus lê esse texto, ele fala, toda a autoridade me foi dada. Jesus Cristo não é mais ungido, Jesus Cristo é o ungido. Aliás, a palavra Cristo quer dizer ungido. Jesus Cristo, ele é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o profeta dos profetas, ele é o rei dos reis, ele é a única pessoa na qual os três ofícios se encontram. Nós tivemos na história do povo de Israel, que é a história que iniciou a história da Bíblia, que é o povo que iniciou a história da Bíblia, para que Jesus Cristo, para que Deus se apresentasse a nós tivemos grandes reis, tivemos grandes sacerdotes e tivemos grandes profetas. Mas nenhum desses conseguiram exercer em si próprios três ofícios. E Jesus Cristo nesse texto está dizendo, eu sou o ungido. E aí ele começa a falar para a gente como é que ele nos liberta. E a primeira coisa que ele diz, eu vim proclamar o Evangelho. Interessante ouvir a Denise dando o testemunho dela aqui. É isso que nós somos, proclamadores de boas novas. Nós somos proclamadores do Evangelho. Jesus Cristo disse, olha, eu vim proclamar, olha o que ele diz no versículo 16. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar boas obras. A palavra no grego para pobre, que os irmãos lembram daquela viúva
que deu só as moedinhas que tinha. Lembra daquela parábola da viúva? Que deu só umas moedinhas, deu tudo que tinha. A palavra no grego aqui quer dizer que essas pessoas, para quem Jesus Cristo veio trazer boas novas, é mais pobre do que aquela viúva. É um pobre mais pobre do que aquela mulher. É um pobre em estado de miséria, que não tem nada, não tem para onde ir, não tem para que correr, não tem quem o socorrer. E ele está dizendo: pois eu vim trazer as boas novas para essa pessoa. No segundo momento ele vai nos dizer o seguinte, olha que interessante, irmãos, no livro de Lucas, esse termo é omitido: vim para curar os quebrantados de coração. Essa questão, essa expressão, curar os quebrantados de coração, está em Isaías, não está em Lucas. Pode ser que uma ou outra Bíblia tenha essa expressão. A maioria das Bíblias não tem quebrantado de coração em Lucas. Tem em Isaías e não tem em Lucas. Mas há uma explicação para isso. A tradução da Bíblia, a Bíblia, o Antigo Testamento, originalmente foi escrito em aramaico e algumas partes em hebraico. E a primeira tradução da Bíblia foi a Septuaginta, que ela foi traduzida do hebraico para o grego, e depois nós temos alguns outros textos, que é o texto bizantino e alguns outros textos históricos. A maioria dos textos históricos não traz essa afirmação, curar os quebrantados de coração, mas a Septuaginta, que é a primeira tradução do grego, traz essa tradução. Então para nós é importante isso, porque ele diz lá em Isaías que ele vem curar os quebrantados de coração. Isso é importante porque Davi, quando escreve o seu Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, um salmo de volta, de busca novamente de Deus, no versículo 17 do Salmo 51 ele diz assim, que o Senhor não recusa um quebrantado de coração. Isso é importante para nós. A Bíblia não está dizendo que o Senhor não recusa aquele que é perfeito, aquele que não tem erro, aquele que nunca falha. A Bíblia está dizendo que o Senhor não recusa um quebrantado de coração. O Senhor não recusa aquele que olha para dentro dele e fala: eu preciso de liberdade, eu não consigo me liberar, eu não consigo me libertar de mim mesmo, eu não consigo me libertar dos meus próprios erros, eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. Paulo falou isso porque a minha carne luta contra o Espírito, porque eu quero fazer o que é bom, mas quanto menos espero, eu já estou fazendo o que é mal. E Jesus Cristo veio para curar você que está quebrantado, para curar nós que reconhecemos que mesmo querendo fazer o que é bom, eu só faço o que é mal. Mesmo querendo fazer o que é certo, eu só consigo fazer o que é errado. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu vim curar os quebrantados de coração. Eu vim curar aqueles que olham para si mesmo e dizem o seguinte: eu não consigo fazer o que é bom, eu não consigo fazer o que é certo, eu ainda sou escravo de mim mesmo, eu ainda sou escravo dos meus pecados e das minhas falhas. Terceira parte, Jesus Cristo diz, terceira parte desse texto, ele diz que veio libertar os cativos. Na Indonésia há um costume de que algumas senhoras muito pobres, elas colocam uma gaiola e elas caçam passarinhos, alguns pássaros bonitos, alguns pássaros raros, e elas colocam no meio da rua, no trânsito da cidade, gaiolas e deixam aquele passarinho lá dentro. E aí uma ou outra pessoa passa e dá dinheiro, dá algum valor, para que ela levante a gaiola e o passarinho possa sair. E essa pessoa que dá o dinheiro para essa senhora acaba sendo o resgatador daquele passarinho. É quem pagou pela liberdade daquele passarinho. Isso é um costume, que é uma maneira deles levantarem dinheiro. E as pessoas se tornam os resgatadores. Quando Jesus Cristo está dizendo que ele veio libertar os cativos, é essa expressão do grego que ele está dizendo: olha, eu vim me tornar o resgatador daqueles que não têm como fugir. O passarinho não tem como pagar pela sua liberdade. Ele vai ficar na gaiola lá até que alguém venha e pague. E o que Jesus Cristo está dizendo: eu vim pagar a dívida. Eu vim te libertar da gaiola, do pecado, da opressão, de Satanás que você vivia.
E é isso que Lucas está querendo mostrar, e é por isso que Paulo estava preso, porque ele estava pregando esse Jesus, que era um Jesus que estava preocupado em libertar e nos libertar do nosso interior, em cuidar do nosso interior, e mostrar como mesmo preso com algemas, nós podemos ser livres. Ele é o nosso resgatador, e Ele não só paga, mas Ele entra dentro da gaiola. É como se Jesus Cristo entrasse dentro da nossa gaiola e rompesse as barras de ferro que nos prendem na gaiola. Quarto ponto, dar vista aos cegos. A Bíblia é muito enfática nisso. Muitas vezes ela vai dizer o seguinte: olha, quem tem ouvido para ouvir, interessante. Os irmãos prestaram atenção no testemunho da Denise, muito surdo, precisando de alguma maneira que a palavra de Deus chegue. Jesus Cristo está dizendo que Ele veio para libertar os cegos, dar vista aos cegos. Tem muita gente que enxerga, mas não vê. Tem muita gente com um olho bom, com uma visão perfeita, mas não enxerga, não vê. O pastor Leandro Tarrataca, que é professor aqui no seminário do Albecari, pastor da Igreja Bíblica Brasileira, conta uma história de um rapaz no interior da Bahia que ouvia os programas dele na internet. E esse rapaz era cego. E esse rapaz começou a transcrever os sermões que o pastor Leandro Tarrataca pregava. As lições que ele dava na internet e os sermões que ele pregava, ele começou a transcrever em braille para que as outras pessoas cegas tivessem acesso. E o pastor Leandro Tarrataca conhece esse jovem, e quando ele vai conhecer o jovem diz que o maior desejo da vida dele era ganhar uma Bíblia em braille. Eles fizeram uma campanha, eu não tenho ideia de quanto custa uma Bíblia em braille, mas ele disse que era bem caro, que eles tiveram que fazer uma campanha. Se alguém tiver ideia de valor, me diga aí. Eu não tenho ideia. O testemunho que ele dá é que teve que se fazer uma grande campanha da igreja para que se comprasse R$5.000 uma Bíblia em braille. E a gente tem Bíblia às vezes de R$20 e não quer comprar. Tem gente que está cheia de Bíblia de cá em casa e não lê a Bíblia. E eles fizeram uma campanha e compraram a Bíblia em braille. E esse rapaz, que era cego e começou a transcrever os sermões e as lições bíblicas por braille, hoje é formado pastor pelo Instituto Albecari. Tem muita gente que tem vista e não enxerga. E o que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu vim dar vista aos cegos. Eu vim tirar as escamas dos seus olhos, as escamas que impedem de você enxergar, de você entender quem é Cristo. E ele continua no texto dizendo: vim trazer libertação aos oprimidos. A expressão em grego aqui quer dizer: eu vim libertar aquele que está no corredor da morte, que não tem mais alternativa para ele. Aquele que está ali foi condenado à morte e não tem mais para onde fugir. Jesus Cristo está dizendo: eu vim fazer. Irmãos, a história de Jesus Cristo é tão incrível que mesmo que a gente não consiga entender, no ministério de Jesus Cristo Ele liberta alguém que estava no corredor da morte. Barrabás é liberto, é claro que fazia toda parte de um contexto, de um plano maior de Deus para nos salvar através do sacrifício de Cristo. Mas Barrabás estava no caminho de morte. Barrabás tinha sido condenado à morte. E quando Barrabás esbarra com Jesus Cristo, por uma providência divina, num plano maior de Deus, já de nos preparar a salvação através do sacrifício de Cristo, o povo judeu escolhe libertar Barrabás e sacrificar a Cristo. Jesus Cristo veio para libertar esses que estão no corredor da morte, que não há mais opção. E é interessante, o texto bíblico vai dizer, ele começa o texto dizendo: porque o Espírito de Deus me ungiu. Lucas capítulo 4, versículo 1 vai falar do Espírito Santo sobre Deus. Capítulo 14 também vai falar, a ênfase aqui é da unção do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. E a última parte que ele diz no versículo: apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, ano aceitável do Senhor, está lá em Levítico. O judeu entendia muito bem. A gente ouve ano aceitável do Senhor, a gente não sabe muito bem o que é ano aceitável do Senhor, mas para um judeu isso era muito claro. O ano aceitável do Senhor era uma ordem que Deus havia dado para o povo de Israel lá no livro do Levítico, que tratava do jubileu. Muitos de nós íamos gostar do ano do jubileu.
O ano do jubileu é um ano que você tinha suas dívidas todas zeradas. Você não devia mais nada para ninguém. Se tivesse comprado um apartamento, tivesse pagando apartamento, você não precisava pagar mais. Se você tivesse financiamento de carro, tivesse pagando financiamento de carro, não precisava pagar mais. Se você estiver cheio de dívida, você não precisava pagar mais. Mas o ano do jubileu demorava para acontecer, era só de 50 e 50 anos. O que Jesus Cristo está dizendo nesse texto? Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, olha, hoje é o jubileu, hoje é o dia de libertação. Ele foi para aquela sinagoga, no meio daquele povo religioso, no meio dos fariseus, dos líderes das sinagogas, ele veio dizer, olha, hoje é o ano aceitável do Senhor. Eu pedi para o Lenício preparar e cantar para a gente uma música, e enquanto eles preparam ali, eu queria contar uma história para vocês. Em um Gales, um fato real, John Newton, ele era um mercador de escravos. Ele vendia escravos, ele buscava escravos na África e trazia para a América, trazia para a Europa. E um dia ele está no navio dele, e o navio passa por uma tempestade, e o navio está quase indo a pique, ele está quase para morrer. O marinheiro lá que comanda o navio foi lançado ao mar, por causa da força do navio. E John Newton ele tem que assumir ali o timão, ele tem que assumir o controle do navio. E quando ele está naquela situação e vê muitas pessoas que estão com eles morrendo, ele lembra de um livro que ele leu que chamava Imitação de Cristo, um livro escrito por Thomas Kempis. E nesse momento ele lembra que a única coisa que poderia salvá-lo era a graça de Cristo. E ele apela para a graça de Cristo no meio do naufrágio que ele está sofrendo. E Deus o salva. Ele consegue chegar em terra firme. Quando ele chega em terra firme, ele escreve um hino que talvez seja o hino mais cantado de todas as igrejas evangélicas na Idade Moderna, que é a maravilhosa graça. Um hino que em inglês chama Amazing Grace. Todos nós já ouvimos de alguma forma esse hino. Ele encontra John Newton tinha poder financeiro, ele tinha sido militar, ele tinha sido da Marinha Real, ele era uma pessoa de status, mas ele continuava professor. O que lhe dava dinheiro era comercializar vidas humanas. E quando ele passa por aquela situação de quase morte, ele entende que mesmo tendo tudo que ele tudo que ele queria ou precisava, ele ainda estava preso, precisava de liberdade. E ele encontra a sua liberdade na graça de Jesus Cristo. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e ouvisse essa música. E que essa música que fala sobre a maravilhosa graça de Cristo que nos alcançou, que essa graça que Cristo mostra no livro de Lucas, capítulo 4, que essa graça permeasse as nossas vidas, que essa graça nos libertasse, nos desse vista, nos libertasse da nossa opressão e do nosso cativeiro. Jesus, que
Luther King, que diz o seguinte: com tudo isso que nós aprendemos hoje, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. E eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus e com a graça de Jesus Cristo, eu já não sou mais quem eu era. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos alcançou. A palavra nos diz que onde abundou o nosso pecado, superabundou a Sua graça. O Senhor nos resgatou dos nossos pecados. O Senhor nos resgatou da nossa perdição, Deus, para a Sua maravilhosa graça. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu quero Te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Eu oro com fé, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus que vê, sente, Deus que tem amor, que tem alegria e vê o coração de cada um. Sei que é impossível estarmos diante de Ti e sairmos da Tua presença de mãos vazias. Por isso, Deus, estamos agora esperando em Ti e apenas lembrando, não cobrando, não é troca, favores ao Te buscarmos, o Senhor ser obrigado a abençoar, mas apenas por consideração, por uma súplica, como dependente, como Jesus que está disposto e veio para curar os cativos e todas as coisas e os problemas de cada um.
Então nós apresentamos agora o Enzo e a Shirley, mais uma vez sabendo que o Senhor já está operando, que o Senhor achou caminhos, que o Senhor mostrou onde estava o problema e a solução. Por isso continuamos crendo em Ti, que o Senhor cuida dos filhos seus, cuida de cada um até aquele momento que o Senhor achar que terminou o tempo de cada um. Pedimos por aqueles que estão pedindo por si mesmos, lembrando de alguém, onde quer que estejam, as pessoas, sejam necessidades de enfermidade, de emprego, de pagar contas, resolver problemas, tomar decisões, muitas vezes aquela aflição interna, mas o Teu Espírito ajuda aqueles que Te buscam, porque nós sabemos que ninguém fica desamparado. Então todos os pedidos estão diante do Senhor, pedidos materiais, mas o principal, ó Deus, pela graça de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus perdoe os pecados de todos aqueles que desejam viver em santidade. Que nessa hora, sem esperar médico, remédio, solução nem amanhã, nesse momento, o sangue de Jesus purifique a alma e o espírito de todo aquele que clama ao Senhor. Agora é a hora do milagre espiritual, o único que realmente permanece com resultados para sempre. Também Te agradecemos as bênçãos recebidas, os problemas resolvidos, as soluções. Te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, como Jó dia, que junto com aqueles que temiam ao Senhor e buscavam a face do Senhor, e quando saíam, que o Senhor os guardava, o Senhor estava com eles. Então Te agradecemos todas as bênçãos recebidas, fossem pior ou mais fracas, ou grandes ou pequenas, sejam quais forem, o Senhor esteve com eles e nós Te agradecemos. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua
com uma última música. E você pode se despedir cantando essa música em espírito de oração. E encerramos esse culto assim, diferente, louvando a Deus em oração.